Olá, eu sou Carla Nascimento e você está aqui no meu canal Terapia Online, que é um canal onde a gente fala de psicologia, psicoterapia e relações familiares. Se você estiver gostando do conteúdo, não esquece, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e compartilha com todo mundo que você gosta. Hoje a gente vai falar sobre casamento, comportamentos inteligentes para que o casamento seja muito mais feliz e mais duradouro. Vamos lá? Melhor fazer valer a pena, e é bem melhor se conhecer nas coisas do amor. Bem, logo de cara, a gente precisa saber que quando duas pessoas resolvem se casar, elas trazem muita bagagem. Que bagagem é essa? São padrões de comportamento, padrões emocionais que elas trazem, que aprenderam com as suas famílias, né? Então, que padrões de comportamento são esses? Por exemplo, quando alguém me critica, eu posso ter um padrão de comportamento de me colocar na posição de vítima, de achar um absurdo aquela crítica e de começar a falar tudo de ruim que eu estou sentindo, o sentimento de ser excluída, um sentimento de ser desvalorizada por causa de uma crítica. Ou eu posso ter um outro padrão de comportamento quando eu recebo uma crítica, de ficar indignada e de começar a falar tudo de bom que eu já fiz na vida, como eu sou uma pessoa maravilhosa, como eu sou injustiçada e como as pessoas não reconhecem como eu sou uma pessoa boa. Isso são padrões. E as duas pessoas que se casam, elas começam a interagir e começam a trazer, então, esses padrões. Quando tá tudo bem, quando os dois estão bem, não tá havendo nenhuma crise, nenhuma discussão, essa interação, ela fica muito fácil. Mas quando surge algum problema, quando surge alguma ideia, alguma decisão importante que tem que ser tomada e os dois estão divergindo, não estão conseguindo chegar a um acordo, aí a gente começa a usar aqueles padrões que a gente aprendeu nas nossas famílias e que às vezes não ajudam em nada a resolver uma questão. E hoje a gente vai falar sobre isso. Que comportamentos são esses que atrapalham muito o casamento e outros comportamentos que ajudam muito o casamento a dar certo. Mas antes, eu queria falar mais um pouquinho sobre essas diferenças que a gente tem e que a gente traz da infância, né? E agora eu quero falar das diferenças de gênero. Bom, os meninos e as meninas, eles são criados, eles são educados, eles vão construindo a sua identidade de maneira diferenciada. Isso mesmo naquelas famílias em que é estimulado que os meninos e as meninas tenham as mesmas experiências, sempre vai haver diferença de gênero, gente, porque nós vivemos numa cultura. A cultura, ela perpassa todas as nossas relações. E não adianta a gente querer ser 100% neutro na educação de meninos e meninas, porque é impossível. É impossível, tá? Mas tem gente que tenta e acha que tá conseguindo ser neutro, mas não é assim não, não é assim que funciona. E mesmo quando você, em casa, você acha que está sendo 100% neutro, lá fora, na escola, com os coleguinhas do prédio, do condomínio, existe as diferenças de gênero vão aparecer. E nessa interação, inclusive na minha dissertação de mestrado, eu provei isso com o estudo que eu fiz, que a interação entre as crianças na construção dessa identidade de gênero, ela é até bem mais intensa do que em casa com os pais. Bom, fechando parênteses, vamos voltar aí para as diferenças de gênero. Os meninos, eles geralmente são criados para ficar mais em ambientes abertos, para brincar lá fora, para jogar bola, para soltar pipa, para brincar de bolinha de gude, né? E até nas brincadeiras dentro de casa, que é o famoso videogame, eles acabam buscando jogos em que eles simulam essas atividades fora, né? Que lutas, são perseguições, né? Corrida de carro. E então esse tipo de experiência gera uma estrutura psíquica diferenciada. Como assim, Carla? Os meninos, eles acabam tendo mais
facilidade para entender o ambiente externo, eles desenvolvem mais a inteligência espacial, que é essa capacidade de se posicionar no espaço e de se localizar. Eles começam a desenvolver muito também a competitividade e o senso de realização. Então eles têm uma meta, eles têm que alcançar um objetivo, eles têm que chegar lá. E para chegar lá, eles têm que ser melhores que o outro, eles têm que estar sempre à frente do outro. E então essa é a estrutura dos meninos. E uma coisa interessante nesse tipo de estrutura psíquica eu não quero que o outro saiba que eu tenho fragilidade, senão ele vai se sobrepor a mim, ele vai me bater, ou vai ganhar a luta, ou ele vai ganhar a corrida, né, o jogo de futebol. Então eu não posso, nesse momento aí, ficar falando de fragilidade, de sentimentos, expressando meus sentimentos, né? Não, eu tenho que alcançar minha meta, eu tenho que alcançar meu objetivo e eu não tenho tempo e nem é importante que eu fique o tempo todo olhando qual é o sentimento do outro, nem entendendo o meu para poder fazer o que eu tenho que fazer. Então, essa é a estrutura básica que a gente vai observar nos meninos. Nas meninas, a gente já tem uma tendência a que essa educação das meninas ela ocorra muito no ambiente interno. Ou seja, brincadeiras de boneca, brincadeiras de jogos de tabuleiro, brincadeiras mais voltadas para verbalizar coisas, negociar coisas. Em casa, se a menina ajuda nas tarefas de casa, ela vai desenvolver muito o detalhismo, ela vai ter que ser mais observadora. Porque como que a gente vai arrumar a casa se a gente não sabe observar o que está limpo, o que não está, o que está desarrumado, o que não está? E se a gente quiser fazer um alimento, a gente tem que saber as medidas de cada coisa. Então é um detalhismo, um foco nos detalhes. E nessa interação com os outros no ambiente interno, a menina ela começa a desenvolver mais e mais a capacidade de ler os sentimentos nas expressões faciais e falar desses sentimentos. Então a menina ela vai se estruturando psiquicamente com essa maior habilidade para falar dos sentimentos, observar o outro, observar os detalhes do ambiente. Dito isso, a gente já sabe que no relacionamento afetivo vai haver uma dificuldade aí de um falar uma coisa e o outro entender, né? Então, como assim, Carla? Porque isso realmente a gente vê, né? Os casais reclamando muito. Poxa, parece que eu tô falando chinês, eu falo uma coisa, ela entende outra. Por quê? Porque existe essa diferença de gênero, existem essas diferenças na educação, né, familiar de cada um. E na hora em que o conflito surge, é justamente por isso. Porque eu não estou conseguindo entender o que você está querendo me dizer, eu não estou conseguindo concordar com a sua ideia sobre aquele assunto, e você não está conseguindo me explicar um bom motivo para concordar com você. Aí a gente vai entender um pouco mais agora, eu vou falar um pouco mais, quais são os comportamentos que a gente pode ter durante uma situação de crise, durante uma discussão, durante um conflito no casamento, que vão piorar cada vez mais esse conflito e afastar cada vez mais o casal, e comportamentos que a gente pode ter que vão ajudar a entender melhor o que cada um está pensando e aproximar cada vez mais o casal. Nós temos muitas pesquisas sobre esse assunto, sobre relações íntimas, sobre casamento, como é que faz para o casamento dar certo, né? O que faz os casais se separarem. Eu vou falar especificamente da pesquisa do John Gottman, que é um psicólogo americano muito renomado e que ele estudou durante 40 anos casais. Ele observava diretamente os casais interagindo. Ele levava esses casais para uma pousada e esses casais ficavam algumas horas ali interagindo e conversando e falando de coisas da vida deles, sendo entrevistados. E ele, o Gottman, ele observava como era o comportamento desses casais quando eles estavam bem, quando estavam falando de coisas boas, falando do amor, né, da relação deles, do lado bom da relação deles,
E como eram esses casais quando estavam falando de coisas complicadas, difíceis do relacionamento deles. A partir dessa pesquisa aí que durou 40 anos, ele percebeu que muitos casais se separaram, outros casais permaneceram casados, porém infelizes, e outros casais ficaram casados e cada vez mais felizes e por muitos anos, né? O casamento durou muitos anos. O que ele destaca, então, desses grupos, dos grupos todos que ele conseguiu identificar de tipos de casamento, ele quis destacar mais, então, os que não dão certo, os casamentos que não dão certo e os casamentos que são muito felizes durante muitos anos. Aqui a gente vai chamar esses casais de casais comprometidos e casais envolvidos. Ele lá, o Gutmann, deu um outro nome, mas para traduzir aqui para o português não ia ficar muito legal, então eu criei esses nomes para a gente poder conversar melhor. O casal comprometido é aquele casal em que os dois estão sempre trabalhando para que o relacionamento dê certo. Há um esforço mútuo. O casal envolvido é aquele casal que tem um que acha que é o outro que tem que trabalhar para que o casamento dê certo. Tipo, eu sou um cara muito legal, eu sou maravilhoso e é o outro que tem que melhorar. Se ele melhorar, vai dar tudo certo. Se ele não melhorar, não posso fazer nada. É mais ou menos isso. Então, o casal envolvido eram casais em que sempre tinha um no relacionamento que era mais não assumia a responsabilidade, né? E a responsabilidade caía toda sobre o outro e as coisas iam ficando cada vez mais difíceis. E o casal comprometido é o casal que os dois sentem que os dois têm essa responsabilidade de fazer o casamento dar certo. Aí agora eu vou falar para vocês os comportamentos que o Gutmann identificou que são muito, muito ruins para o casamento e os outros que são muito bons para o casamento. Num momento de uma briga, a gente percebe que alguns comportamentos são mais ou menos constantes. E independente se aquilo ali é bom ou se é ruim para que a briga, para que a discussão se resolva, eles acabam sempre aparecendo. Então, os comportamentos positivos que a gente pode observar, que o Gutmann observou na sua pesquisa nos casais que estavam passando por algum conflito. Os comportamentos negativos. Criticar. Então, eu rotular o comportamento do outro, eu fazer ele acreditar que o problema é ele, ou fazer acreditar que o problema dele não tem importância nenhuma, ou sugerir que tem alguma coisa errada com a personalidade dele. Isso é muito prejudicial para essa comunicação. Na posição defensiva, que é eu fico indignado, ou eu me coloco numa posição de vítima inocente, eu não fiz nada, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer, eu não fiz absolutamente nada. O outro comportamento é bloquear a comunicação. O que é bloquear a comunicação? É aquela coisa assim, ó, você fica assim, ó. E a outra pessoa falando. Aí você vai e olha pro lado. Ou você vai... Nenhuma expressão. E a outra pessoa não sabe o que você tá pensando. Bloqueou, né? Bloqueou a comunicação. A outra coisa que é muito ruim, desrespeito, arrogância, é eu xingar, é eu ser desrespeitoso mesmo, eu achar que eu sou melhor, que eu sou mais inteligente, que eu sou mais bonito, que eu sou mais organizado. E aí usar comentários irônicos, fazer ironias, deboche. Nossa, esse é um dos piores comportamentos. É aquele momento em que o casal realmente não acontece nada ali, só ficam um agredindo o outro. Os casais
comprometidos, então eles tinham brigas, tinham discussões, mas o Gutmann observava que eles tinham mais comportamentos positivos durante esses momentos do que comportamentos negativos. E aí ele começou a observar que esses comportamentos positivos, eles também eram recorrentes no dia a dia. Então, no dia a dia, tinham umas outras coisas que esses casais faziam que reforçavam o relacionamento. E aí, no momento de uma discussão, os casais comprometidos, eles conseguiam utilizar mais comportamentos positivos para dialogar, para negociar, para sair daquele impasse, do que os outros casais que eram só envolvidos e que não tinham, os dois não tinham aquele comprometimento, então eles não praticavam certos comportamentos no dia a dia que acabavam enfraquecendo a relação, e no momento que surgiu uma crise, no momento que surgiu um impasse, eles não conseguiam resgatar esses comportamentos positivos para melhorar aquela interação ali e sair do impasse. Que comportamentos positivos eram esses que o Gutmann observou? Então, ele observava que eram, como eu já falei, perguntar, fazer perguntas no dia a dia, elogiar no dia a dia, reconhecer o valor do outro. Então, ele criou um passo a passo para você fortalecer a sua relação. Vou falar aqui agora qual é o passo a passo. Primeira coisa, são 4 coisas simples. Primeiro, você vai buscar conhecer o seu companheiro. Como assim conhecer? Eu já conheço há 20 anos, Carla. Eu já sei tudo, de trás para frente, de frente para trás. Eu já vi tudo que eu tinha para ver. Pode ser que não. Conhecer é perguntar para essa pessoa sobre a vida dela. Como é que está o seu trabalho? Você vê o seu companheiro ou a sua companheira indo para o trabalho todo dia. Tem pessoas que falam muito sobre sua vida no trabalho. Tem pessoas que não falam nada. E tá acontecendo muita coisa lá. E muitas vezes esse companheiro tá precisando de ajuda. Tá precisando de um apoio, de uma palavra amiga. Mas ele não quer te incomodar. E você também nunca pergunta. Então vamos perguntar. Como é que tá o seu trabalho? Você tá feliz no que você tá fazendo? Como que você tá se sentindo como pai? Como você está se sentindo agora que você é pai de um adolescente? Mudou alguma coisa? Como você está se sentindo agora que os nossos filhos se casaram e saíram de casa? Como que você acha que vai ser a nossa família daqui a 5 anos? Pergunte. Procure saber o que o seu companheiro ou a sua companheira pensa sobre a vida dele. Sobre os planos que ele fez e que pode ser que ele não tenha compartilhado tudo com você. Sobre planos que ele quer mudar, que ele já combinou com você, mas ele está querendo mudar. Pergunte. Segunda coisa que você pode fazer: demonstre admiração. Faça elogios, agradeça por pequenas coisas. Poxa, amor, o almoço de ontem estava ótimo. Meu bem, eu gostei tanto de ficar agarradinho com você no sofá ontem vendo aquele filme. Vamos fazer de novo? Conecte-se com o seu companheiro ou companheira. Como que a gente faz isso? Quando o seu companheiro ou companheira apresentar um interesse, olhe para ele, olhe para esse interesse, pergunte, comente, desenvolva aquele assunto ali. Por exemplo, você tem, o teu marido é advogado. E ele é advogado, anos e anos e anos. Aí um dia ele aparece com um vídeo de uma marcenaria artesanal, uma coisa assim, alternativa. E ele, nossa, olha que legal, esse cara faz esses móveis com árvores que mortas, né, não sei. Faz aí uma coisa diferente com madeira.
Aí, qual pode ser a reação, né? Uma reação pode ser assim, ué, por que você tá vendo isso? Você nunca pregou nenhum prego na parede, como é que você tá... Por que você tá olhando coisa de marcenaria? Não sabe fazer nada com a mão? Que bobagem é essa? Isso pode ser uma pergunta, né? Um comentário. E o outro pode ser, nossa, que interessante. Já pensou se você fizesse uma coisa parecida com as madeiras que tem lá no quintal? Ou fazer trabalho manual é uma coisa relaxante, né? Deve ser bem relaxante, deve ser interessante. Para quem trabalha muito tempo com a cabeça, com raciocínio, poder fazer coisas assim, deve ser um momento de higiene mental. Percebe a diferença de um comentário para o outro? O casamento duradouro, o casamento de casais comprometidos, ele tem essa característica. São pessoas que realmente olham um para o outro, procuram conhecer um ao outro, se conectar um ao outro. E não significa, gente, que não vão existir problemas nesses casais recorrentes. Por que como assim recorrentes? Por exemplo, a gente pode ter num casal, um dos parceiros é muito organizado, ele é muito preocupado com a organização. E isso gera um estresse ali no relacionamento. E isso está sempre acontecendo, sempre acontecendo. Isso aí é uma característica daquela pessoa, é um traço de personalidade. É muito difícil mudar um traço de personalidade. Então, o que eles dois têm que fazer? Procurar, sempre que surgir esses episódios, encarar essa situação com calma, encarar essa situação com aqueles comportamentos de escuta, de fazer perguntas, de procurar receber aquilo ali e olhar a sua responsabilidade naquilo e evitar aqueles outros comportamentos negativos que eu falei. Então, vou dar um exemplo. Aquela esposa que é extremamente cuidadosa com a limpeza da casa. A casa está sempre arrumadíssima. Aí chega o marido super cansado do trabalho, pneu furou na volta, tá esgotado. Foi aquele dia de cão. Aí ele chega em casa, senta no sofá, tira o sapato, senta lá no sofá, eu tô morto, que dia, não sei o que, vou tomar um banho. Aí levanta e larga o sapato lá na sala. Aí aquela esposa super mega concentrada, focada na limpeza, vê aquele sapato ali e ela pode ter várias reações, né? Ela pode falar assim, caramba, cara, como você é relaxado. Pega essa porcaria desse sapato que você largou aí na sala. Você não tá vendo que a sala tá arrumada, que eu limpei essa sala toda hoje? Eu fiquei horas limpando essa sala toda hoje. Será que você não aprende, criatura? Pode falar assim, né? E aí o marido, ele pode ter outra reação. Ele pode aumentar, né, a escalada da violência ali, né? E que isso, gente? Eu não posso trabalhar, eu não posso chegar cansado do meu trabalho. Eu não sou nada nessa casa, eu não significo nada nessa casa. Eu sou um zero à esquerda. Eu não posso nem chegar na minha sala e sentar e tirar um sapato. Que brigam comigo. Poxa vida! E aí começar, né? Começar a briga. Ou ele pode, escutando tudo isso que ele escutou, ele pode ter empatia, ele pode olhar para o que ele fez, lembrar de como a mulher dele é, que aquilo estressa ela, lembrar de todas as outras coisas boas que tem naquele casamento, que ele não quer estragar. E ele falar, realmente, amor, eu esqueci, realmente, a casa tá muito bonita hoje, você deixou tudo muito organizado. Parabéns, que bom que eu tenho você na minha vida para fazer isso. Pega o sapato e leva pro quarto. E depois ele pode até conversar com a esposa, olha, não fala assim comigo, você sabe que isso não é legal, isso só atrapalha o nosso relacionamento. E ter uma outra conversa lá com ela sobre isso. Essa mulher, essa esposa, que também quando chega na sala que tá toda arrumadinha e vê o sapato lá, ela também pode ter outra atitude.
né? Ela pode simplesmente falar pra ele, amor, hoje eu arrumei, eu levei muito tempo, eu tive um trabalhão pra arrumar a sala. E você deixou o seu sapato na sala, você viu? E aí ele vai, se ele estiver nesse trabalho em conjunto, ele vai ter uma resposta positiva e ali vai se encerrar. É uma questão que sempre acontece, pode continuar acontecendo outras vezes? É, porque o marido ele não está preocupado com aquela coisa toda da limpeza, mas ela está, e isso acaba acontecendo de novo, de novo, de novo. Mas é um casal que consegue entender que aquilo é algo que é difícil do outro mudar, mas que também é possível contornar. E esse casal comprometido, ele faz isso. Ele busca esse entendimento. Ele busca desenvolver essa amizade, essa cumplicidade. Esses comportamentos que eu falei para vocês, inclusive, além de estreitar a amizade, melhoram muito a intimidade, a vida sexual do casal. Porque eles conseguem se conectar de uma forma muito mais intensa no dia a dia e não só naquele momento da relação sexual. Então isso tudo todos esses comportamentos de ouvir, de perguntar, de valorizar, de agradecer, de ter empatia no dia a dia, nas pequenas coisas, são fundamentais para ir construindo essa base sólida de intimidade, de amizade, para nos momentos difíceis, nos momentos de conflito, nos momentos de impasses de ideias diferentes, eles conseguirem sair daquela situação melhores como um casal. Quando o casal não consegue fazer isso no dia a dia, vai acontecendo uma coisa interessante, que é o que o Gutmann falou, que era uma hipervigilância em relação a estar desconectado. Essa hipervigilância eu fico o tempo todo com sensação de que o outro não me aceita, de que o outro não me reconhece, de que o outro não é agradecido pelas coisas que eu faço, de que o outro não me acha uma pessoa de valor. E quando esse outro se dirige a mim, às vezes para falar uma coisa simples, que é normal, né, de falar, por exemplo, você pagou a conta de luz? O que está se sentindo desvalorizado, ele pode falar assim, caramba, já tá achando que eu esqueci de pagar a conta de luz de novo? Eu sempre pago a conta de luz em dia, por que você fica me perguntando se eu paguei a conta de luz? E a outra pessoa só queria saber. Mas aí, como já está havendo um afastamento, uma falta de conexão entre essas duas pessoas, o sentimento que fica é esse o tempo todo. Ela vai me criticar, vai vir uma crítica aí daqui a pouco e eu vou ter que me defender, eu vou ter que usar aquele meu padrão emocional para me defender, porque eu não posso deixar isso acontecer. Uma outra coisa que o Gutmann falou, que eu achei bem interessante também, no estudo dele ele percebeu que os casais onde a agressividade ia aumentando na hora da discussão, na hora do conflito, né, os batimentos cardíacos vão ficando muito acelerados, a temperatura sobe do corpo e há uma tendência a ficar cada vez mais violento. Ele falava assim, ele interrompia o experimento e falava, gente, a gente teve um problema aqui no nosso equipamento de gravação, vocês podem parar um pouquinho de discutir esse assunto? A gente retoma daqui a pouco. Aí dava uma revista para eles lerem. E ficava esperando, contando o tempo. Era mentira, né? Não tinha nada quebrado. Ele só queria observar o que ia acontecer. Aí as pessoas iam se acalmando, se acalmando. Quando ele monitorava que o batimento cardíaco estava normal de novo, aí ele falava, olha, já resolvemos aqui, vocês podem retomar o assunto. Aí ele observava que era outro casal que estava conversando ali, que voltava a ter aqueles comportamentos positivos, que eles voltavam a dialogar, que eles conseguiam se olhar, que eles conseguiam ter empatia, gentileza, tudo novamente, porque eles tinham conseguido se acalmar. Então isso aí é a quarta dica que eu dou para vocês. Quando a comunicação estiver impossível naquele momento, para!
E tem pessoas que não conseguem parar uma discussão porque se sentem abandonados. Essa é a sensação do que não quer parar a briga. Ele pensa assim, eu não vou deixar ela me abandonar aqui no meu sentimento ruim. Eu quero que ela fique aqui mergulhada nesse sentimento comigo. E aí a outra pessoa fala assim, gente, para. E o outro fala, não vou parar, você vai ouvir tudo que você tem pra ouvir. E agora mesmo é que eu vou falar tudo e não sei o que, não sei o que. E não continua, e continua. E a outra pessoa vai ficando acuada porque ela quer parar. Porque ela sabe de alguma forma que se ela parar, ninguém mais vai falar coisas que vão se arrepender, não vão fazer coisas que vão se arrepender depois. Essa pessoa que está pedindo para parar, ela sabe que chegou o momento de dar uma pausa, porque dali para frente ninguém consegue raciocinar direito. A tendência é falar coisas muito mais prejudiciais para a relação e ninguém vai resolver nada, ninguém vai chegar a conclusão nenhuma no meio de uma briga assim. Então, nos relacionamentos muito violentos, o Gutmann, ele percebia isso, que quando parava, todo mundo parava e ficava alguns minutos sem falar nada. Quando eles voltavam, eles conseguiam retomar com mais empatia um pelo outro. Então, isso aí é a minha quarta dica de ouro para os casais que querem realmente que os dois estão trabalhando para melhorar esse relacionamento, tá? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu acho que a vida 2 nunca será fácil, mas quando a gente consegue trabalhar no dia a dia essas pequenas coisas, e isso já está comprovado cientificamente nesse estudo de 40 anos, fica claro que é no dia a dia, nas pequenas coisas que a gente constrói um relacionamento longo e feliz. Não é só nos momentos em que a gente está bem, nos momentos em que a gente está feliz, não. É em todo dia, no dia a dia. É trabalhoso, sim, é muito trabalhoso. Tem que ter muita paciência, gentileza, tem que ter um esforço muito grande para exercitar, ser persistente, ser vigilante, mas é possível, acontece, dá certo, funciona. Então, se você quer fazer alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder e interagir com você, tá? Compartilha, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, curte e a gente se vê no próximo vídeo. Fica tudo bem. Fica tudo bem.